Olá, irmãos! Estamos continuando o nosso estudo, nosso curso da Escola Dominical, onde estamos estudando aqui na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo os atributos de Deus, a área da teologia em que fala exclusivamente de Deus e vendo esta parte Deus e seus atributos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a santidade como um atributo moral de Deus. O texto básico da nossa lição encontra-se no livro de Isaías no capítulo 6, um texto já conhecido nosso. Vamos então dar início a essa aula com uma oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos em escola dominical. Abençoe a cada um que nos assiste, que o Senhor possa orientar a cada um, para que possamos compreender a Tua Palavra, para que possamos aplicar a Tua Palavra em nossos corações. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento. Abençoe toda a Tua Igreja no dia de hoje, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A santidade como sendo um atributo de Deus. Nós vimos na aula anterior, que Deus tem os seus atributos internos, exclusivos da sua pessoa. E vimos na aula anterior o atributo da infinidade ou infinitude de Deus. Hoje vamos ver um atributo que nós podemos chamar de atributo externo, porque ele comunica este atributo aos seres criados, aos homens. Então, este atributo que nós vamos ver hoje é a santidade de Deus. Deus como um ser absolutamente santo. E o texto básico da nossa lição é o que se encontra lá no livro de Isaías capítulo 6, onde nós temos lá a visão de Isaías, a vocação de Isaías no início do seu ministério profético. Então diz lá o texto a partir do capítulo 6, do verso 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Então nós vemos aqui neste texto, na época do rei Uzias, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, em que há o chamamento do profeta, o chamamento de Isaías. E o seu primeiro contato com Deus, o seu primeiro contato se dá através dessa visão. E Deus manifesta a Isaías este atributo dele, este atributo que é a sua santidade. Ele é absolutamente santo, absolutamente separado de todo o mundo e de todas as coisas. A palavra santo, no sentido aqui do Velho Testamento, tem esta característica, esta definição. Quando nós dizemos que Deus é santo, nós queremos dizer que Ele é separado das coisas do mundo, das coisas mundanas, das coisas impuras. Este é o sentido da palavra santo. No antigo Israel, antes do início do culto no templo, quando os israelitas chegaram ali na terra prometida e foram atravessar o rio Jordão, eles pegaram umas pedras para que
atravessasse o rio. Essas pedras foram então separadas, elas foram consagradas, e as pedras jogadas ali à frente permitiram com que o povo pudesse atravessar ali o Jordão. E todo este material que era usado no culto, que depois começou a ser usado no Templo de Jerusalém, era um material que começou a ter um sentido litúrgico, e este sentido litúrgico é o sentido da separação. Então, as coisas que são consagradas a Deus, as coisas que são retiradas do mundo, né, para ter um uso exclusivo, e uso exclusivo desse no templo, com efeito religioso. Isso é o significado de coisa separada, coisa santa, coisa consagrada, para ter um fim litúrgico, um fim de culto, de prestação de culto a Deus. E Deus manifesta então as suas criaturas, né, chamando atenção para esse aspecto. Ele criou o universo, ele criou o mundo, mas ele não é o mundo, ele é separado do mundo. Existe uma separação entre aquele que é o Criador de todas as coisas, e as coisas que estão no mundo. Então, neste texto aqui de Isaías, estes seres celestiais davam glória a Deus, manifestavam, revelavam ali no templo a glória de Deus. Por isso que eles clamavam: Santo, Santo é o Senhor, ou seja, separado de todas as coisas impuras, de todas aquelas coisas que estão no mundo. A palavra que é usada aqui no hebraico para definir o santo é a palavra kadosh, e os serafins aqui diziam Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor, santo é o Senhor, absolutamente separado de todas as coisas no mundo. E o profeta Isaías, então, ele está surpreso, né, ao tomar conhecimento, ao presenciar ali a glória de Deus, e ele então ali tem a consciência do seu chamado. E a primeira coisa que chama a atenção ao profeta é que ele é impuro, ele tem pecado, ele está em impureza. Ele não pode se aproximar do Criador por causa dessa impureza. E os serafins então se aproximam dele e, com a tenaz que retiram do altar, perdoam-lhe os pecados através do poder de Deus. E ele, de impuro, se torna uma pessoa pura para poder se aproximar do Senhor e receber logo a seguir a missão do Senhor. Ele está pronto em missão. E ele diz então na sua oração a Deus: envia-me a mim, porque o Senhor é santo, eu reconheci a tua santidade e agora eu também estou separado para ser consagrado a ti, consagrado na missão de culto, na missão de testemunho da palavra profética. Essa experiência que o profeta Isaías teve, ela se dá em 3 aspectos. O primeiro aspecto dessa experiência é o sentido, a experiência de ver a glória de Deus, de receber o chamado de Deus e reconhecer de imediato a santidade de Deus. Ela se dá, primeiramente, em relação ao divino, a surpresa, né, de conhecer o divino, de ver a glória, né, de estar na presença de um ser todo-poderoso que é o ser divino. Existe uma palavra latina para definir esta surpresa, este ato surpreendente, né, do ser de Deus se revelar à sua criatura, que é a palavra numen. E esta palavra latina numen, né, que dá em português também a palavra luminoso, é o sentido dessa experiência do profeta. Todas aquelas pessoas que têm uma experiência mística, uma experiência religiosa mística, e que estão diante do divino, a gente define esse tipo de experiência como sendo a presença da pessoa diante do luminoso, diante do divino, de algo totalmente transcendente, de algo totalmente diferente das coisas que estão no mundo. E essa experiência, muitas vezes mística, pode acontecer em diversas outras religiões, não só no cristianismo, mas aqueles místicos que, das diversas religiões, quando têm a experiência do sagrado,
e do divino, quando vão definir esta experiência, usam esta palavra. Eu estou diante de algo diferente, separado, de algo que é muito poderoso e é superior a mim. Eu estou diante de algo luminoso. E a gente vê isso também em todos os servos de Deus, em todos os personagens lá do Antigo Testamento. Abraão, quando estava lá diante de Melquisedeque, ao ver Melquisedeque e ao reconhecer que ele era o Deus Altíssimo, né? Assim a chamada de Abraão, a chamada de Moisés, a chamada de Elias, todos estes personagens bíblicos tiveram essa experiência, uma experiência totalmente diferente com o sagrado, reconhecendo de imediato o poder do ser supremo, do ser superior, o poder de Deus que é diferente em todas as coisas. Ao mesmo tempo em que a pessoa ou o servo de Deus estava diante do divino, diante de algo que é luminoso, eles tinham também ao mesmo tempo um medo. Medo por não saber aquilo que a divindade iria fazer ou iria falar para cada um. Então, a outra palavra, junto com esta palavra luminoso, que expressa essa presença do sagrado, é a palavra tremendo, né? Em latim, tremendum. Então, você está diante de algo tremendo, de algo que dá medo, que dá um sentido de terror, que é algo surpreso para você, e você não sabe o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com a sua vida. A primeira impressão ali que Isaías teve diante do templo e diante da glória de Deus foi essa: como o ser supremo, o ser poderoso, o ser mais puro e santo que existe no universo está agora diante de mim. E eu sou impuro e sou pecador. Como eu resistirei? Como eu estarei diante dele? Então, esta experiência do terror, esta experiência da presença divina diante de cada pessoa, a gente também define por esta palavra: algo tremendo está acontecendo. Foi a mesma experiência que Moisés teve no monte. Ao subir no monte e querer ver a face de Deus, Deus havia lhe dito que ele não poderia ver a face. E Moisés então entra numa fenda da rocha e Deus passa ali na sua frente. Era algo tremendo que estava acontecendo ali diante dos olhos de Moisés. Era toda a surpresa dele, do servo de Deus, ao estar diante do próprio Deus, ao estar diante de algo divino. Mas se existe essa experiência mística que nós chamamos então de luminoso, e existe essa experiência mística que nós chamamos de tremendo, esta experiência mística também causa um fascínio. Então existe uma outra palavra latina para nos ajudar a compreender o sentido do sagrado, o sentido do santo, que é fascinium ou fascínio diante da presença do divino. Porque todos aqueles servos de Deus, ao mesmo tempo em que eles reconheciam o divino, ao mesmo tempo em que eles tinham medo de algo que lhes pudesse acontecer, eles eram fascinados pela sua chamada, pela presença do divino e pela presença de algo superior. Eles tinham uma curiosidade, o conhecimento de Deus. Eles aproveitavam aquela oportunidade que lhes estava ocorrendo para conhecer mais a Deus, para se aproximar de Deus e estar diante dele. Então estas três palavras, o luminoso, algo que é divino, luminoso, algo que é tremendo, totalmente diferente de tudo que muitas vezes nos causa medo e nos causa terror, e algo que nos fascina, que nos chama a atenção, tudo isso são palavras que nos ajudam a compreender esta experiência quando você está diante de Deus. E Deus então se revela ali a Isaías pelo seu caráter de uma pessoa absolutamente santa, absolutamente separada de Deus. Nós podemos então dizer que, assim como existem os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis, os atributos exclusivos da pessoa de Deus,
que é a sua infinidade, que é a sua onipotência, que é a sua onisciência, a sua onipresença, existe também os atributos comunicáveis que ele também pode transmitir a toda a sua criatura. E um destes atributos comunicáveis que Deus comunica é o atributo da santidade. É um atributo moral de Deus, né, que o diferencia de todas as coisas e chama a nossa atenção, então, para esse aspecto da pessoa divina. Então, nós podemos dizer que a santidade, né, é este atributo. Relembrando aquelas palavras que estão lá no livro do Levítico, no capítulo número 19, então Deus diz assim: sede santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Então, este é um atributo que nós podemos definir como sendo o atributo segundo o qual ele exige de cada um dos seres criados a absoluta perfeição moral. Perfeição moral que existe em Deus, perfeição moral que ele dá a todos aqueles que ele chama, a todos aqueles que foram regenerados, que foram chamados para fazerem parte da Igreja de Deus. Assim como Deus é santo, ele nos transforma em seres também santos. Nós somos filhos de Deus, nós somos então consagrados a Deus, consagrados ao seu reino, recebendo a sua missão de proclamar o seu nome ao mundo. Nós estamos no mundo, temos a missão de dar o testemunho perante o mundo, mas estamos constantemente separados do mundo. Não somos iguais ao mundo. A corrupção que existe no mundo não nos afeta, porque nós conseguimos fazer esta separação. As coisas impuras do mundo ficam de lado e nós fazemos a nossa caminhada cristã. Todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que se aproxima da fé e se aproxima de Jesus, tem que ter então esta consciência da absoluta santidade do divino, santidade de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós podemos dizer numa linguagem teológica que Deus se revela a nós. Deus se revela ao mundo todo através da sua revelação comum. Todas as obras do mundo, as obras da natureza, da criação, dão glória a Deus. Permite que a gente tenha consciência de que algo diferente, que um ser diferente criou todas as coisas. E criou todas as coisas que existem no universo e no mundo. Mas o conhecimento dessa santidade de Deus, o comportamento santo e a aproximação diante de Deus através da santidade, Deus somente a dá aos seres que ele chama aqueles que são regenerados. Então nós podemos dizer que Deus faz uma revelação, mas é uma revelação especial. Especial porque feita somente àqueles que foram chamados, aqueles que receberam uma vocação e foram chamados por Deus para estarem na igreja, para fazerem parte do corpo místico de Cristo. Estes reconhecem a santidade de Deus. Estes conseguem se manter santos e fiéis a Deus, né? Por receberem esta bênção de Deus, por reconhecerem este atributo divino. Então, só a revelação especial, revelação esta de Deus, estende a noção de santidade a todos aqueles que são regenerados por Deus. Nós vemos lá que no mundo pagão, os deuses que eram criados no mundo pagão eram deuses imorais, eram deuses que não tinham retidão, não tinham santidade. Aqueles deuses gregos, deuses romanos, todos eles tinham defeitos, todos eles tinham comportamentos, conforme a história dos mitos da mitologia grega e da mitologia romana. Se projetava nesses deuses pagãos, nesses deuses criados, todo o comportamento imoral que havia nos homens e que havia na humanidade. Isso porque eles não conseguiam fazer esta distinção, a distinção do separado,
a distinção da pureza diante de Deus. E somente aqueles que foram chamados, então, que conseguem entender e compreender este atributo divino. E juntamente com este atributo da santidade de Deus, um outro atributo de Deus, em consequência dele, é o atributo da retidão. Deus é reto, Deus dirige todas as coisas retamente, de acordo com a sua vontade, de acordo com a moral, de acordo com a justiça e de acordo com a verdade. E Deus, ao executar a sua vontade, ele executa esta vontade de acordo com a lei que ele deu aos homens, de acordo com a lei de Deus. Ele inscreveu esta lei na consciência humana. Todas as pessoas podem ter consciência da justiça divina. Todas as pessoas podem ter consciência daquilo que elas fazem, daquilo que é certo, daquilo que é errado, ou algo que elas estão fazendo que está errado. E Deus, então, exerce a sua vontade através da retidão, de tal forma em que ele distribui a justiça. A retidão é aquele atributo de Deus em que ele distribui a justiça no mundo, a justiça a cada uma das suas criaturas, retribuindo a cada um conforme o comportamento de cada um, conforme aquilo em que a pessoa faz, punindo os maus, orientando o mundo, fazendo o seu julgamento diante dos povos, diante das nações e diante do mundo. É a santidade de Deus quando se exerce na parte prática, na parte do julgamento, na parte da justiça divina. Nós chamamos então da retidão de Deus. Podemos dizer então que esta santidade e a retidão determinam e mantêm a sua própria excelência moral, a excelência moral de Deus. Ela aborrece constantemente o pecado e ela exige pureza das suas criaturas morais. Santidade, retidão, e podemos também dizer fidelidade. Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel no seu chamado para cada um. E esta fidelidade de Deus é outro dos seus atributos morais. Através destes atributos, ele está guiando, ele está dirigindo as suas criaturas. Ele está fazendo com que nós, na nossa caminhada cristã, na nossa carreira cristã, possamos prosseguir para o alvo de estar com Deus, um alvo quando nós seremos crentes glorificados em Deus, crentes que estarão no céu, estarão com Deus, né? Teremos um outro corpo, um corpo de glória, e estaremos todos nós no estado de glorificação. Conhecemos a Deus então, né? Testemunhamos a Deus diante do mundo, através deste atributo, o atributo da santidade divina. Nos mantemos separados do mundo, nos mantemos puros diante do mundo, porque temos os nossos pecados perdoados em Deus, perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo. E assim como a experiência do profeta Isaías, que teve um anjo que veio até ele, que tocou os seus lábios e o transformou numa criatura pura, nós temos o sangue de Jesus Cristo, a experiência de sacrifício e de expiação de Jesus Cristo na cruz, que nos transforma em seres regenerados, né? Que nos dá um novo nascimento e que perdoa os nossos pecados, porque somente justos, aqueles que são justos, que serão glorificados e estarão então com Deus. Que nós possamos então, no estudo deste atributo divino, conhecendo estes atributos da pessoa divina, exercer a nossa vida cristã, fazer a nossa caminhada na nossa carreira cristã para testemunhar o Senhor e para ter conhecimento do Senhor diante de todas as pessoas e diante do mundo. Amém.